Vamos então dar início aqui ao nosso webinar, que vai falar sobre alguns temas que eu penso que são muito importantes para a maioria das empresas e dos players que trabalham com logística internacional. Vamos começar. Queria primeiramente identificar o nosso painel, quem vai estar presente. Eu vou falar um pouco sobre o OEA, um tema que ainda poucos conhecem e que os poucos que conhecem têm alguns receios sobre adotar a certificação OEA, receios em relação essencialmente ao que é que isso significa junto da Receita. Eu vou procurar desmistificar isso. Depois teremos o depoimento, porque penso que é a melhor forma de poder validar a importância e as vantagens da certificação OEA. Teremos o depoimento da Baterias Moura, através do Marcelo Lima e da Adriana Maciel, que nos irão falar um pouco de como é que foi o desafio de adotar o OEA, quais foram as dificuldades também de preparar a documentação para esta certificação, mas, sobretudo, quais são as vantagens que hoje eles já sentem nas suas operações, e, portanto, ninguém melhor do que eles para poder validar a importância do OEA. Okay? Teremos depois uma intervenção do professor Adilson Paradela, que nos falará um pouco sobre cargas perigosas. Portanto, é um tema também que interessa muito a toda a gente que lida com logística internacional. Ele é consultor do Grupo Porto Forte nesta área e, portanto, trar-nos-á, de facto, de forma breve, não é? Quais são os principais pontos nesta área das cargas perigosas. Por fim, teremos o Renato Palma, que é um diretor da Tradeval e que parceiro do Grupo Porto Forte também na área de seguros, nos irá falar sobre alguns seguros ligados às operações de comércio internacional, mas sobretudo seguros diferenciados, não aqueles seguros mais normais, portanto mais banais, mas ele traz-nos-á sobretudo dois tipos de seguro que são diferenciados e que penso que também irão enriquecer muito o webinar de hoje. Portanto, posto isto, eu vou iniciar, penso que todos veem, não é? Vamos falar um bocadinho então do Programa Brasileiro do OEA. O OEA é uma certificação normalmente atribuída pelas autoridades aduaneiras, no caso, no Brasil, ele é atribuído pela Receita Federal, não é? Mas está no mundo inteiro, ok? Isto já nasceu há alguns anos, há mais de 15 anos, que já está na maioria dos países da Europa, já está em vários países também da Ásia, essencialmente os que têm mais comércio internacional. Está também nos Estados Unidos e no Canadá, embora com outro nome, não é? Mas toda a gente que lida com logística deve conhecer o CITIPAT, né? E o PIP, que são basicamente réplicas do OEA, mas, portanto, está um pouco espalhado pelo mundo inteiro. Penso que em mais de 70 países hoje que já existem programas similares ao OEA. E depois o que acontece normalmente é que os países entre si acabam por partilhar os seus sistemas de OEA e conseguem, em muitos casos, fazer acordos de reconhecimento mútuo. Ou seja, uma empresa brasileira com uma empresa portuguesa, por exemplo, poderá beneficiar de um acordo de reconhecimento mútuo se o seu comprador ou vendedor no outro país também for a OEA e daí tirar todos os benefícios. Portanto, por exemplo, os benefícios que a Moura irá apresentar, que já obtém hoje, se o seu parceiro no exterior também for OEA, ainda tem benefícios acrescidos, portanto. Eu diria que o OEA, apesar de no Brasil ainda estar a decorrer de forma muito lenta, mais por desconhecimento do que é que isso poderá implicar junto da Receita Federal, mas eu acho que é um caminho sem volta, portanto, é um caminho, o mercado vai impor que as empresas que fazem parte da cadeia logística internacional se tenham que certificar a OEA. Por um motivo simples, quando um importador, por exemplo, como é o caso da Moura,
se certifica OEA, ele vai querer trabalhar com outros operadores que sejam OEA, seja o transportador, seja o depositário, seja o agente de cargas. Então, isso forçosamente o próprio mercado vai forçar a que isso aconteça. Voltando ao Brasil, o programa OEA já foi apresentado em 2014, teve a primeira instrução normativa em 2015, que é essa que está aí referida, 1598. Já teve várias atualizações em 2018, depois em 2020, e basicamente começou a ter alguma notoriedade a partir de 2018, que foi precisamente quando a Baterias Moura, e muito bem, optou por ser a primeira empresa industrial do Nordeste a conseguir a certificação OEA. Mas isso eles vão falar já disso de seguida. Não é? A partir de 2018 começou-se a falar, nós fizemos vários webinars junto com a Receita Federal mesmo, com o Dr. Estevão Oliveira, penso que a Micheline, por exemplo, e talvez outros que estão aqui no webinar, terão participado nesses webinars, e começou-se a falar mais da OEA e a procurar desmistificar isso. Não é? Basicamente, o OEA, como se diz aqui em Portugal, é uma via verde para as importações e exportações. OEA significa Operador Económico Autorizado, obviamente. Aqui na Europa, o OEA é conhecido como AEO, portanto, porque usamos a designação em inglês, não é? Mas basicamente é uma via verde. Porquê? Porque facilita as operações, tende a reduzir os custos, sobretudo na importação. Isso é uma conta que é muito visível para os importadores. Aumenta a segurança das operações, aumenta a previsibilidade também dos fluxos de importação e exportação, em termos de entrega, em termos de recebimento das encomendas. E, portanto, nós costumamos chamar normalmente como uma via verde. O OEA tem basicamente estes requisitos: melhorar a viabilidade e a segurança e o controle da cadeia logística. E eu volto a frisar o seguinte: isto passa não só por o importador ou o exportador ser OEA, mas passa também pelos transportadores, passa pelos agentes de carga, passa pelos depositários, porque uma operação de logística envolve muitos players pelo caminho, não é? Então, é importante para todos os agentes da cadeia logística internacional. Promove a segurança, facilita o comércio global, aumenta a eficiência, de facto, na administração de mercadorias. Quem importa, com certeza, não gosta de ter os seus containers muito tempo nos portos, não é? Quando eles chegam, até porque isso tem um custo, até porque isso tem complicações também nos próprios processos produtivos, não é? Enfim, portanto, e o OEA é uma forma clara de podermos ultrapassar ou melhorar, mitigar isso, não é? Mitigar também os riscos, obviamente, não é? Isso também é muito importante. Tudo isto traduz-se em economia de tempo e redução de custos. Nos casos mais clara, para os importadores, por exemplo, e a Moura poderá falar nisso, o Marcelo, o Adriano, mas com certeza nos casos dos importadores são contas que se conseguem fazer na ponta do lápis, ou seja, a redução de custos e a economia de tempo é direta, diria, desta forma, não é? Mas em todos os outros casos, dos outros players, não é? Isso acontece. Em termos de mercado também, eu friso que é muito importante para os players que estão no meio da cadeia logística, falo dos agentes de carga, falo dos transportadores, que é fundamental para se manterem no mercado poderem abraçar este caminho. Porque eu volto a frisar, os seus clientes, os importadores, os exportadores, vão exigir a breve prazo que os seus prestadores de serviços sejam também eles certificados, ok? E isto é um caminho que não tem retorno. Aqui falando um bocado também dos vários sistemas, portanto, além do OEA, não é? Temos o CITIPAT, como eu falei, temos o PIP no Canadá. O AEO bebe muito da ISO 28000, portanto, que penso que alguns conhecerão,
que é a ISO que trata da gestão de riscos, da gestão de segurança da cadeia logística, não é? Bebe muito disso e, portanto, o IAO assenta muito nisso. Ou seja, uma empresa, por exemplo, que esteja certificada ISO 28000, praticamente já cumpre tudo aquilo que é exigido pelo IAO, ou quase tudo, tá bom? Os vários IAOs pelo mundo todo. Quem pode solicitar a certificação OEA? Eu também já comentei um pouco sobre isto, mas, portanto, todos os agentes da cadeia logística internacional. Os importadores, os exportadores, os agentes de carga, os transportadores, os operadores portuários e aeroportuários, os depositários e os REDEX. Nós já fizemos vários trabalhos para além da Moura, nós já fizemos vários trabalhos em depositários, por exemplo, alguns aí em Pernambuco, já fizemos com vários agentes de cargas também, e essencialmente com importadores e exportadores. Os transportadores é talvez aquela classe que ainda não abriu os olhos para este problema de que quem não se certificar poderá ter problemas de mercado a curto prazo. Eu não sei se está alguém aqui no nosso webinar da área de transportes, mas é importante, por exemplo, frisar que um caminhão de um certificado OEA em pátio alfandegando tem prioridade sobre todos os outros. Eu lembro sempre o caso dos Estados Unidos, que alguns conhecerão. Nas fronteiras dos Estados Unidos com o México, existem duas filas, não é? Existe uma fila que às vezes leva 3 dias para o caminhão passar a fronteira, e existe a fronteira dos Chitipates, onde é uma via verde, portanto o caminhão não para, o caminhão passa, não é? Então, isso é uma coisa que também, a breve prazo, irá acontecer. Portanto, quem for ao EA vai ter um tratamento privilegiado, não é? Porque a Receita entende que deu a oportunidade à empresa de se certificar, apesar de não ser mandatório, mas deu a oportunidade a todas as empresas da cadeia logística de se certificarem e, portanto, quem optou por essa via, terá que ser recompensado. Quem não optou, terá que se justificar e, portanto, acredito que depois também será mais difícil, não é, para quem não se certificar poder justificar isso, não é? Portanto, isso parece-me claro. Eu reforço sempre esta ideia e isso eu penso que o Marcelo e a Adriana da Moura também concordarão comigo e irão dizer isso. O que a Receita pretendeu com isto, e nos outros países não foi diferente, ok? É tornar a relação com o cliente, com a empresa, que tem operações que passam pela aduana, tornar essa relação mais estreita, mais próxima, mais direta. E então, isso é bom, isso não é ruim, não é? É ruim se estivermos a fazer algo mal feito, não é? Mas se queremos fazer as coisas bem feitas, isso é a principal mais-valia de podermos certificar a EOO. Portanto, e se a Receita tem esse feeling e esse espírito, obviamente ela não entenderá porque é que as empresas não se certifiquem, não é? Terá que fazer, obviamente, aí uma separação, não é? Em termos de modalidades de certificação, eu estou a procurar ser rápido para não me tornar maçudo, porque este é um tema muito documental, não é? Mas existem basicamente 3 tipos de certificados. O OEA Conformidade, que tem a ver com simplificações aduaneiras, documentação, essencialmente, das operações aduaneiras, e o OEA Segurança, que tem a ver com a segurança e proteção das mercadorias, das instalações, das pessoas, dos acessos, portanto, de tudo, a segurança em geral, não é? Quem optar pelas duas, por estas duas modalidades, terá aquilo que se chama normalmente o OEA pleno, que é o conjugar das duas situações. Há inúmeros benefícios, pronto, não vamos estar aqui agora a debruçar-nos sobre isto, mas acima de tudo, obviamente que na questão das parametrizações das declarações, na questão também dos canais,
Isso a Moura poderá dizer com mais propriedade, mas a diminuição em termos de auditorias, de inspeções. Então, há um sem número de vantagens associadas. Eu tenho aqui alguns números, e isto não são dados do Brasil, mas são dados da União Europeia, que mostram, de facto, o impacto da certificação OEA nas empresas que a adotaram, não é? Portanto, as empresas que adotaram o OEA tiveram estas melhorias. Isto são números de um estudo internacional, portanto, são números fiáveis, digamos assim. Como poderão ver, de facto, as percentagens são significativas. E, já finalizando, quando falamos de uma operação de logística, falamos desde o exportador até ao importador e falamos para toda a gente que aqui no meio opera, não é? Portanto, desde que sai da fábrica do fabricante lá exportador, até aos transportadores, aos operadores, aos agentes, enfim. Toda a gente que anda metida nesta cadeia tem que pensar bem nisto da certificação OEA. Pronto, isto dito de forma muito breve, mas eu acredito e espero que quem ainda não conhecia ou quem ainda possa ter dúvidas se vale a pena pensar em obter a certificação OEA, obviamente não será hoje, durante o webinar, mas nós ficaremos ao dispor para vos tirar as dúvidas que vocês entenderem, ok? O passo a passo, que eu aqui se calhar vou deixar para a Moura explicar como é que foi o seu case, mas basicamente os passos são estes: há que fazer um diagnóstico, identificar os riscos, elaborar um plano de ações, implementá-lo, consolidar a documentação para o AEO, submeter, fazer uma auditoria e obter o certificado. Ok? Quando falamos de segurança, lá está, falamos de segurança dos produtos, falamos de segurança do transporte, falamos de segurança das instalações e dos acessos, segurança dos parceiros comerciais, segurança informática, portanto, tudo aquilo que envolve uma operação de logística. Alguns dados do Brasil também. Este é um material que nós... Posso te ajudar? Oi? Diga. Alguém está com o áudio ligado. Mas continuando, estes são alguns dados, por exemplo, relativos a roubos de carga no Brasil, que tantas vezes nós ouvimos falar, não é? E que têm vindo a crescer, infelizmente, não é? A taxa de incidentes no ano passado foi a maior dos últimos 16 anos. Alguns casos, quem lida com aduanas conhece estes scanners, não é? De tudo aquilo que não se deve fazer, não é? Tráfico humano, armas, enfim. Pronto, isto depois teríamos muitas outras coisas para continuar, mas eu penso que o importante para abrir o apetite sobre o OEA é isto. Eu gostava agora de envolver o Marcelo Lima e Adriano Maciel neste debate, não é? Perguntar-lhes qual foram as maiores dificuldades, qual foi o maior desafio nisto tudo, como é que foi o processo deles, não é? Qual foi o passo a passo e também depois disso quais são os ganhos, as vantagens, o que é que sentem hoje, se conseguirem quantificar tanto melhor, mas o que é que sentem em relação também que têm hoje com a receita, para procurar desmistificar de facto esse medo, não é? do leão. Eu pedia então ao Marcelo e à Adriano que pudessem entrar e dizer de sua justiça, tá bom? Ótimo, Marcelo, Sérgio. força Estou aí. por aqui. Boa tarde, tudo bem? Força aí, então. Tá escutando bem aí, Sérgio? Sim, está perfeito. Pronto. Então, antes de tudo, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e bater esse papo. Foi uma conversa como essa que nos encorajou, né, alguns anos atrás, ainda no formato antigo, né, hoje em dia online. Na época, eu tive que me Exato. deslocar para contar um pouco da história.
Mas foi um bate-papo como esse que encorajou o nosso grupo a entrar na certificação, né? Nós fomos aí a primeira empresa, né, sediada no Norte-Nordeste, primeira indústria sediada no Norte-Nordeste a adquirir o certificado OEA. Foi um desafio, né, enorme, e que na época a gente contou bastante aí com o Sérgio e sua equipe, né? A Adriane, me parece que ela teve um problema de conexão, Sérgio. Não sei se ela já retornou na sala, mas enquanto que ela não chega, eu vou iniciando aqui, tá certo? Então Perfeito, vamos fica à lá. vontade. Eu vou falar um pouco aqui, né, do pouco da história da gente com a EA. Eu me recordo, né, Adriane, eu sou gerente de logística do Grupo Moura, logística e atendimento. A Adriane, ela é coordenadora de logística externa. Dentro da área dela, nós temos uma célula de Comex, que trata aí da logística de importação e exportação. E eu me recordo que a Adriane, alguns anos atrás, ela falava sobre o EA, né? Só, Marcelo, tem um programa, né, que a Receita Federal está lançando, o EA, e a gente ficava com aquela curiosidade, a gente queria entrar no programa, mas não sabia como. Eu me lembro que em algumas feiras de logística eu cheguei a consultar algumas empresas, né, e de comércio exterior, era algo muito novo. Se hoje é novo, imagina há 3, 4 anos atrás. Então as empresas elas não sabiam direito, né, por onde ir, às vezes ofereciam, mas quando a gente ia conversar não sentia profundidade, e a gente ficou meio que nessa, e o dia a dia correndo, né, as prioridades vindo, e esse negócio ele foi ficando para frente. Até que um dia, né, e a gente também ficava com receio, né, acontecia um receio natural, que eu acho que das pessoas que estão aqui, né, que querem também participar, que é o seguinte, e se eu se eu chamar a Receita Federal e não for certificado, né, qual a implicação? Quais são os problemas que eu posso ter, né? Será que eu não vou expor meu processo? Será que isso não vai fragilizar? Então tudo isso passava na cabeça da Claro. gente. E aí eu me recordo que um belo dia eu estava lá na fábrica, em Belo Jardim, né? Nossa fábrica fica a 200 quilômetros de Recife, e recebi uma ligação assim, à tarde, era ali 14, 15 horas, de uma pessoa da equipe do Sérgio e comentando, vai ter um evento aqui em Recife que a gente gostaria bastante que vocês participassem. Sobre o OEA, que é, na verdade, um evento igual a esse, só que presencial. E como a gente já tinha um interesse grande de fazer parte desse programa, eu não tive dúvida, né? Eu peguei o carro, demora foi só passar em casa, tomar um banho e partir para Recife para me encontrar com o grupo lá do Porto Forte. E era uma palestra com o Estevão, né, da Receita Isso. Federal, ele Estevão apresentando, Oliveira. exatamente, ele apresentando lá sobre o OEA. E ali, quando eu assisti aquela palestra, ficou muito claro para mim o objetivo do programa. O OEA nada mais é do que um programa. E aí, Sérgio, você fica muito à vontade para contribuir também, ou até discordar, Adriano também. Mas para mim, a minha interpretação pessoal naquele momento foi de que o OEA é um programa de parceria, né? É uma parceria da empresa com a Receita Federal. Porque percebam, nós ganhamos em produtividade, mas a Receita Federal também ganha em produtividade. Então, é o interesse de ambos os lados. Então, a própria Receita Federal, ela tem sim o interesse de que a coisa dê certo, né? Ela quer, no final, o que é que ela quer? Ela quer auditar os nossos processos e ter certeza de que nós somos confiáveis o bastante para ela não esquentar a cabeça conosco, né? Foi bacana esse slide que você apresentou aí, Sérgio, né? Do scanner. Nunca tinha passado isso pela minha cabeça. A gente escutou bastante na época da auditoria, mas uma carga ali com pessoas dentro, né? Então, a Receita Federal, ela vê de tudo, né? Tráfico humano, são armas, são drogas, e se você tem uma empresa séria, né, que é o caso da nossa, que já tem um histórico de importação e exportação de anos, né, não existe interesse da Receita Federal, entre aspas, até perder tempo com a gente. A cada carga que ela está inspecionando nossa, ela está deixando de verificar uma carga suspeita, uma carga que tem um potencial risco, né? Então, para Exatamente. mim, ficou muito claro naquela época que a Receita Federal queria um parceiro, né? E que a gente poderia ser esse parceiro. Então, para mim, saiu um pouco
daquele caráter de auditoria, do cara vir fiscalizar e, poxa, se der errado ele vai me pegar na esquina. Não, não é isso, né? Então ficou muito claro essa... Marcelo, deixa eu só acrescentar uma coisa, porque é interessante. A grande, a OEA, o programa OEA foi lançado em 2014 no Brasil. Olha só. E ele teve 3 anos sem qualquer operação, não é? E precisamente a Receita Federal, na altura, pela boca do Estevão Oliveira, o Dr. Estevão Oliveira, que é o gerente regional aí do Nordeste, né? Ele me dizia, né? A gente lançou o OEA, a gente sabe que os outros países já desenvolveram os processos, mas aqui, talvez por outras questões, né? O pessoal tem medo, né? O pessoal acha que é uma forma que a Receita usou ou quer usar para controlar mais, para controlar melhor, para... E de facto não é esse o espírito do OEA, não é? Ou seja, quem fizer as coisas bem feitas deve de facto recorrer ao OEA. Quem faz as coisas mal feitas tem 2 caminhos. Ou continua assim e é melhor não recorrer ao OEA, não é? Ou então também aproveita para poder fazer as modificações Ajustar. necessárias, né? É. Mas isso ainda dá mais, que eu penso que tu irás falar nisso, o canal aberto para a Receita, né? Quando a empresa tem dúvidas, ok, ela pode colocá-las antes de fazer a asneira, né? Antes de fazer errado, né? Mas desculpa aí, força. Não, foi ótimo, foi ótimo. Aqui eu estou entendendo como um bate-papo, né? Então, na época a gente se sentiu encorajado quando percebemos que era um programa ali verdadeiramente em parceria e contratamos o Porto Forte, né, para nos guiar. Acho que foi fundamental ter a parceria do Sérgio e da equipe dele, que ele foi meio que nos guiando, ó, vamos por aqui, vamos por ali. Isso também nos deu muita confiança. E a auditoria, a Adriane vai falar sobre um pouco disso agora, que eu vou passar para ela, mas a auditoria, a Receita também não, ela sabe, veja, o mundo é feito de problemas, né? A vida real tem problemas. Nunca um auditor ele vai chegar e vai achar que 100% tá tudo certo, né? Significa dizer que porque a gente tem processos perfeitos? Não. Nós também erramos, nós tratamos anomalias, nós temos também as nossas ineficiências. Então, a gente também percebeu isso no discurso, tanto do Porto Forte quanto da Receita Federal. E aí facilitou, porque a gente tinha assim, vamos fazer a certificação, sei lá, em 2020. Aí, de repente, não, vamos chamar ele agora. E aí eu me recordo que uma coisa que eu perguntei foi o seguinte, e se a gente não for certificado, qual é a penalidade? Ele disse, não, a penalidade é que você só pode chamar a auditoria novamente daqui a 6 meses. A gente ficava meio que congelado durante 6 meses. Então, assim, não tem problema. Então, vamos chamar logo a Receita Federal o mais rápido possível. A gente já tinha processos que a gente confiava, né? E fizemos alguns ajustes que a gente vai comentar agora. E daí eles vieram e deu tudo certo, graças a Deus. Então, foi um pouco aí da jornada, né? Até tomar a decisão, que gera essa dúvida. Mas eu diria que eu acho que a gente pintou o quadro, assim, mais feio do que é, entendeu? Eu acho que se a gente tivesse tido talvez o guia aí do Porto Forte antes, a gente tivesse até entrado antes. Então, eu vou passar a bola agora para a Adriane, que é fera no assunto, e vai falar um pouco mais aí de como foi a auditoria e como é que está sendo a vida da gente hoje, né? Depois do OEA. Verdade. Boa tarde a todos. Sérgio vai comentar algo? Não, ia te passar a palavra mesmo. Força aí. Desculpa, acabei entrando. Boa tarde a todos, gente. Me chamo Adriane, atuo aí junto com o Marcelo Namura. Marcelo, eu perdi uma parte aí importante de introdução, mas a gente está bem alinhado. Ainda bem que deu tempo de voltar, teve um problema técnico. Mas é muito na linha do que Marcelo comentou, né? A Receita Federal, ela, com esse programa, ela vem na linha de buscar a parceria, né, com as empresas que fazem a coisa certa, querem fazer as coisas certas, né? Então, a Moura, né, a gente montou um dossiê muito robusto, porque existem critérios ali que precisam ser seguidos, né? Os nossos processos e procedimentos já eram muito mapeados, então isso nos ajudou, mas sem dúvida a gente ficou com receio, né? Mas é um programa que ele é opcional, ninguém está ali obrigando você a participar.
Então, quando a gente viu que tinha mais benefícios do que malefícios, vamos dizer assim, a gente viu ali também o programa com a oportunidade até da gente rever nossos processos. E nesse processo de auditoria, a gente anexou diversos documentos. A gente já, como eu disse, né, a gente já tinha uma política de tecnologia de informação muito robusta, o processo de classificação fiscal muito bem dimensionado dentro da empresa. A gente não tinha nenhum sistema de comércio exterior específico no momento. Então, todo o processo era muito manual e, mesmo assim, a gente foi lá e fez, né? E na auditoria, né, os fiscais, eles agendaram um dia conosco, foram presencialmente na Moura, em Belo Jardim, e claramente eles têm um banco de dados do histórico da empresa que está ali, que passou por esse crivo, né? E uma das coisas muito importantes, relevantes, eu acho que quem participou de palestras de Estevão, especialmente, a preocupação deles a classificação fiscal é um ponto, né? Então, ter a NCM adequada, então eles trouxeram isso, inclusive eles já chegaram dizendo assim, ó, Amor errou nessa DI aqui, o que é que vocês fizeram para corrigir? E a gente errou a NCM e a gente viu que o processo estava aberto ali e saímos lá com uma lição que se transformou depois num plano de ação. Então, esse é um dos exemplos que eu dou da auditoria. Eles também são muito preocupados com o processo de pessoal envolvido, que eles chamam muito de cargos sensíveis, né, nesse programa. Então, as pessoas que estão envolvidas, como é o histórico dessas pessoas, como é que você faz o processo de seleção. Então, ele quis ter acesso a todos esses dados, essas normas, fez ali alguns pontos de ajuste para a gente apertar um pouco mais o processo, né? E, se eu não me engano, a gente saiu no dia com, eu acho que umas 10 ações aí para a gente entregar dentro de 6 meses. Mas depois veio a notícia positiva de que eles certificaram. Então, claramente, eles buscavam ali, você está apertando agora minha mão, vamos se reconhecer como parceiros de um negócio, eu conto contigo para ajustar teu processo, e você conta comigo para eu te dar esses benefícios aqui. E aí é quando entra a questão dos benefícios, né? A Moura, a empresa muito forte aqui em Recife, em Pernambuco especialmente, né? Belo Jardim, a gente faz um volume de importação considerável pelo Porto de Suape e pelo aeroporto de Recife, né? A gente já tinha um histórico muito positivo de canal verde, então a gente acresceu ali uns 10%, né? Então, hoje eu acho que em torno de 99% dos nossos processos estão caindo em canal verde. Isso é muito positivo, porque dá uma previsibilidade melhor para a fábrica. Ninguém fica com receio, não, vamos botar uma semana a mais, 15 dias a mais no lead time, porque vai cair no canal vermelho. A fábrica já desmistificou isso, né, nesse processo, isso é um dos ganhos, né? As pessoas não enxergam mais a Receita Federal, a parte aduaneira, como um problema, como um negócio que vai atrasar ali. E aí, eu queria também trazer um case, né? Ano passado, a gente foi certificado em 2019, mas só ano passado a gente fez o nosso primeiro despacho sobre águas. A gente desmistificou esse tema também de despacho sobre águas, mas vem dando certo, né? Esse final de semana, a gente fez um processo de 19 containers, despacho sobre águas, e foi muito positivo porque o navio, na verdade, finalizou a operação umas 8 horas da noite da sexta-feira, e no sábado, às 6 horas da manhã, a gente já estava com os containers na fábrica, chegando para ser descarregado. Então, mais uma vez, né, essa questão, a gente aproveitou o despacho sobre águas, a necessidade da gente abastecer a fábrica, e também a gente usou como uma estratégia até mesmo para minimizar a greve dos caminhoneiros, né, que ficou esse cochicho aí durante o mês de janeiro de uma possível greve. Então, isso também nos beneficiou, né?
dá mais velocidade, dá mais confiabilidade. As pessoas da cadeia logística ficam muito mais seguras de ter um processo rápido, né? Então, esse é o grande ganho. Um adicional, essa operação da sexta para o sábado, os contêineres saíram do navio direto para o caminhão, né? Isso, Marcelo. Quando toda vez que a gente faz o despacho sobre águas, a depender da nossa necessidade emergencial, a gente alinha isso com a cadeia toda. Então, a gente chegou para o TECOM e disse ao TECOM, precisamos do apoio de vocês para que vocês liberem esse processo de imediato, vá direto para o caminhão. E aí eles começaram a descarregar o navio pela posição dos contêineres da gente, porque, de fato, a mercadoria era muito urgente e a gente ainda tinha esse negócio da greve dos caminhoneiros. Então, usamos com estratégia, isso deixa o nosso ciclo de contêineres no porto muito mais equilibrado, né? Há algum tempo atrás a gente estava com volume muito grande, hoje a gente deve estar em torno de 5 contêineres, então chegando, saindo. Esse é o grande benefício do processo, né? Além da parceria, né? Então, deu Canal Vermelho, demorou, Estevão, o nosso ponto de contato apoia, está presente lá, a Receita Federal, especialmente aqui de Suape, é muito parceira, né? Então isso é bem positivo, ajuda mais ainda no processo, mas esses são os grandes desafios, gente. Eu acho que eu acho que por trás de todos esses benefícios existe o benefício de você cada vez mais ter o seu processo muito redondo. Então, por trás, a qualidade do seu desembaraço aduaneiro, ele é moldado também, sabe? Claro. Fazer certo dá certo, né? Exatamente. Ok, Adriano, eu agradeço muito o vosso depoimento, Adriano e Marcelo, e eu passaria de imediato, então, a palavra a Adilson. Eu estava ouvindo a conversa aí de Adriane e de Marcelo, né? E sobre esse problema do OEA, da Receita, eu acho que o medo das pessoas é um medo antigo, e a Receita sempre foi vista como leão. Então, acho que isso permanece até hoje no imaginário das pessoas. Carga perigosa, né? Os objetivos, né? A carga perigosa, o que ela é? Ela, na realidade, a carga perigosa é aquilo que pode provocar danos ao meio ambiente, né? À saúde, à segurança e à propriedade, né? Toda a carga envolvida aí no transporte marítimo, aéreo, rodoviário, a bateria Moura deve ser bastante isso aí. Então, todos esses artigos, eles são perigosos por natureza, tem 9 classificações, que aí você tem explosivo, corrosivo, radioativo, inflamável, líquido inflamável, sólido inflamável e outros mais que estão relacionados lá no fundo. Então, aqui eu estou tentando focar no artigo perigoso 2 problemas e uma solução. 2 problemas que eu tenho aqui. Esse é um último voo para Abuja. É um fato real, fato verídico. Está na Netflix. Pode ser assistido esse filme. O pessoal embarca de última hora 2 baterias, e essas baterias em contato geram fagulhas, que geram incêndio a bordo, e o avião pousa em emergência, e aí tem algumas pessoas que morreram, mas salvaram grande parte, né? O outro foi o acidente no porto do Líbano, que é uma coisa mais recente, é um armazenamento aí do nitrato de amônio, que ele entrou em combustão por algum motivo, por calor, etc., e que ele pode provocar. Isso é muito utilizado no agronegócio. E, por último, aqui tem uma solução, que é o transporte de oxigênio, que também é um artigo perigoso. Ele tem uma limitação no aéreo, e essa limitação ele
transporte de avião cargueiro é de 150 quilos. Então, houve um transporte aí, nesses últimos tempos agora, da crise do Amazonas, de 386 cilindros de oxigênio, que dá em torno aí de 18 a 20 toneladas de oxigênio transportado aéreo. Qual a diferença disso aqui? Esse último, o que ocorreu agora, recente, foi um transporte programado, né, onde se avaliou todo o risco do transporte para que não houvesse nenhum dano, nenhum risco à operação. Qual a importância de conhecer os procedimentos de carga perigosa? Você vai evitar danos, o risco às suas propriedades, às suas empresas, e eles naturalmente vão ser mitigados durante a operação. Os códigos e nomenclaturas da carga que foram criados pela ONU, tanto que quando vocês veem lá uma carga perigosa, vocês vão ver lá o N, alguma coisa, o N, um número que se refere à classificação e à subclasse dela. No modal aéreo, o responsável é a Organização da Aviação Internacional. No Brasil, aqui, o anexo dela é a ANAC. No marítimo, você tem o IMDG, que é o código desenvolvido que uniformiza todo o transporte de carga internacional, e no Brasil, o dele aqui é a ANTAC. E no transporte terrestre, nós temos a NTT, que regulamenta todo o transporte nacional de carga perigosa. As vantagens, né, de ter o conhecimento. O conhecimento adquirido em manuseio de transportes perigosos vai mitigar risco, né? Ele saberá distinguir carga radioativa de corrosivas, que são problemas que podem trazer diversas danificações. Exemplo daí que a gente tem a armazenagem no nitrato de amônio no Porto do Líbano. Ele foi armazenado por 6 anos, de forma irregular, foi avisado várias vezes do problema e nenhuma ação foi tomada até que uma combustão se formou e deu uma explosão onde matou 190 e poucas pessoas e feriu 6.500. Isso tudo numa explosão. Eu boto aqui no link para que vocês possam ver, né? Não vai dar para a gente demonstrar isso agora aqui. Como obter esse conhecimento? Através de cursos regulares, com profissionais qualificados e aprovados pelas autoridades. Essas pessoas qualificadas, do qual eu faço parte, são certificados pela ANAC e pela ANTAC, né? Para que você possa ministrar curso de formação para vários tipos de pessoas que trabalham, né? Desde da pessoa que manuseia, da pessoa que armazena, da pessoa que transporta, da pessoa que emite documentação, que tem que conhecer de documentação, saber o que é uma carga perigosa e o que não é, o que é uma carga oculta, o que não é uma carga oculta, e todas as restrições. Por que conhecer? Nós estamos num mundo globalizado, né? Está aí a Bateria Moura para nos testemunhar isso, né? As importações que você tem envolve carga perigosa do mundo inteiro. Onde aplicar o conhecimento cada vez mais necessário na logística, tanto nacional quanto internacional. E aqui eu deixo as classificações, que são diversas aqui, classificações, vão até 9 classificações. Todo material, são mais de 3.000 substâncias classificadas como artigos perigosos e que tem uma regulamentação específica sobre isso, né? Qualquer coisa tem aí meu e-mail e contato e o Sérgio aí de referência. Perfeito. Muito obrigado, Adilson, aí pela exposição. Eu vou passar a palavra, então, a Renato Palma, diretor da Tradival,
Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite efetuado pelo Grupo Porto Forte, a minha corretora, tá? Eu vou anexar, eu vou ser bem objetivo. Bem, gostaria apenas em um minuto, sendo bem objetivo, apresentar rapidamente a nossa empresa. A Trade Vale Corretora de Seguros é uma corretora com sede em São Paulo, capital, mas nós possuímos filiais no Brasil inteiro, tá? Só por curiosidade, temos filiais em Recife, Salvador, praticamente todas as capitais da Federação dos Estados da Federação. A nossa corretora vai fazer este ano 25 anos de existência, e nós nos destacamos ao longo desses 25 anos por tratar de seguros diferenciados. E desde o início da sua existência, a corretora se especializou no seguro de transporte de carga, tanto na parte terrestre em todos os seus modais e na parte também de seguros internacionais de importação e exportação. Bem, e nós criamos ao longo da existência da corretora, tá, um departamento de riscos especiais, na qual vou falar, e tem alguns produtos voltados para a área de comércio exterior, que eu tenho quase que certeza que muitos de vocês aqui ainda não conhecem. Eu falo isso com certeza porque nós temos divulgado ao longo dos últimos 3, 4 anos esses produtos e ainda fico surpreso que muita gente não conhece, tá? Então, vamos passar aqui. Como nós somos um provedor de soluções em seguros e serviços diferenciados, nós não temos só no nosso portfólio de produtos seguros, temos também serviços, tá? Mas eu não vou falar sobre isso agora. E o que eu coloquei aqui? Apenas alguns seguros que eu gostaria de falar rapidamente. A intenção aqui não é falar sobre técnica de seguro, mas eu queria colocar alguns diferenciais nessas modalidades que a Trade Vale está aplicando, tá? Então, vou falar rapidamente de alguns diferenciais que a corretora oferece no seguro de importação e exportação, transportes. Vou falar um pouco rapidamente do seguro de responsabilidade civil profissional, de erros e omissões, principalmente para a figura do agente de carga internacional, tá? Seguro de erros e omissões. Vou falar um seguro que ainda é pouco utilizado ou difundido, que é o seguro de garantia aduaneira para operações de admissão temporária. Vou falar rapidamente também numa novidade de um seguro que pouca gente conhece ainda, que é o seguro garantia determinação de valor aduaneiro, rapidamente. E coloquei aqui um seguro de crédito à exportação, tá? Que ainda poucos exportadores brasileiros conhecem esse seguro, tá? Aqui, só fazendo um parênteses, eu tenho certeza que a Baterias Moura já tem todos esses seguros, tá? Certo, Marcelo e Adriane? Mas a ideia é atingir todo o pessoal do comércio exterior, tá? Vamos lá, rapidamente. Todo mundo já faz o seu famoso seguro de importação e exportação. O que nós estamos fazendo de diferente? Eu conheci o Grupo Porto Forte a questão de 2 ou 3 anos atrás, tá? Quando ele me apresentou esse assunto da certificação do OEA. Perfeito? Tá? E aí, até na oportunidade, nós levamos esse assunto às diversas seguradoras que operam com seguro de transportes na modalidade importação e exportação. As seguradoras até se interessaram em saber que estava sendo criada a figura do OEA. E o que acontece? O que é importante isso para uma seguradora quando ela vai cotar o seguro de transportes, importação e exportação? Poxa vida, ela está assumindo os riscos, né? De toda a cobertura da pólice, que é o riscos. E o que acontece? Quando você tem um importador ou exportador que é o OEA, está certificado junto à Receita Federal como um operador confiável de baixo risco, esse é o conceito que eu tenho de segurança com relação à figura do OEA, ou seja, as seguradoras veem com bons olhos você está cotando um seguro para um OEA, que é diferente daquele cliente que não é OEA.
Então, hoje, nós incluímos, quando nós cotamos diversos prospects na área de comércio exterior, o seguro de importação e exportação, nós perguntamos, você já é certificado OEA? Todos os seus prestadores de serviços também são OEA, isso é muito importante, tá? Então, a gente consegue, dentro dessa cotação, apresentar um prêmio diferenciado, tá? Uma certa redução, como se fosse um cliente que não fosse OEA, tá? Aqueles que não são OEA, quando nós fazemos uma prospecção, nós oferecemos esse serviço de certificação OEA em parceria com a Porto Forte, para vocês terem uma ideia, tá? Porque isso é uma possibilidade, primeiro, de haver uma mitigação de risco dentro da operação de transportes, e segundo, que a seguradora vê com bons olhos essa figura, tá? Então, eu estou colocando apenas esse assunto de forma bem rápida, tá? Para que vocês entendam a importância da figura do OEA dentro desse processo de seguros de importação e exportação. Consequentemente, nós também fazemos seguros de transporte terrestre de mercadorias, tá? Para as operações nacionais, tá? Onde existe a figura, por exemplo, do transportador que faz trânsito aduaneiro, consequentemente, ele precisa de uma cobertura dos impostos suspensos no trânsito aduaneiro, nós fazemos isso, e nós fazemos todos os modais, tá? Qualquer tipo de mercadoria, e temos um serviço de consultoria de loss prevention agregado ao seguro, tá? Eu vou parar por aqui, tá? Qualquer dúvida depois a gente pode discutir com mais profundidade esse tema. Gostaria de passar para a próxima lâmina, que seria o seguro de responsabilidade civil profissional, erros e omissões. Este é um tipo de seguro que nós já comercializamos há mais de 10 anos e é praticamente voltado, dentro da área de comércio exterior, um seguro voltado para o agente de carga internacional, onde ele lida com toda a operação logística de um cliente tipo Baterias Moura, né? E caso ele cometa um erro ou omissão nesse processo de logística, o que vai acontecer? Vai causar um dano ao cliente, que pode ser financeiro ou material, depende muito, e o seguro tem a intenção de cobrir os prejuízos financeiros decorrentes dessa atividade profissional do agente de carga internacional. Nós fazemos muito seguro de responsabilidade civil profissional para o despachante aduaneiro, mas há muito tempo o agente de carga, que o despachante aduaneiro, faz parte do processo, né? Perfeito, do processo de logística internacional. Nós temos o navio, temos o container, temos o transportador, temos o armazenador, etc, etc. Então, tivemos muitas demandas de cotações para o seguro, contemplando toda essa operação de logística, mas, em função de uma crescente demanda de sinistros do agente de carga internacional, tá? Em toda a sua cadeia logística, algumas seguradoras têm declinado coberturas para o agente de carga internacional, mas a gente tem realizado muita cobertura de RC profissional para o despachante aduaneiro, tá? Agora, com a figura do OEA, consequentemente, nós entendemos que alguns agentes de carga também estão se tornando OEA, certificação OEA, as seguradoras têm aceito estudos de consulta de cotação de responsabilidade civil profissional, erros e omissões para o agente de carga certificado OEA. Perfeito? Depois, alguma dúvida, depois vocês, caso alguma dúvida, vocês entrem no assunto, tá? Vamos lá. Rapidamente falando. Por incrível que pareça, o que é o seguro garantia admissão temporária? Aqui, vamos pegar um exemplo clássico, né? Aquelas empresas e muitos importadores, né? Ou muitas empresas importam algumas mercadorias, né? Vamos falar um caso, faz de conta que vai testar uma máquina, né? Lá da Itália, e ela importa em regime de admissão temporária, vai fazer um teste, depois ela devolve, né? Muito bem. Todos sabem que nesse regime, existe no regime de admissão temporária, a Receita Federal, ela impõe a caução dos impostos suspensos
tá? Dessa mercadoria que vai ficar sob regime de admissão temporária até a volta dela, até a reexportação, o que quer que seja, tá? E 90% das empresas fazem esse depósito em dinheiro, a caução em dinheiro. Muitos ainda não sabem que a Receita Federal aceita uma apólice de seguro denominado garantia de emissão temporária, tá? É uma apólice que vai contemplar a importância assegurada a esses impostos suspensos, tá? Que ele teria que depositar durante toda a parte de todo o período de admissão temporária, tá? Então, qual é a grande vantagem? Primeiro que você não precisa disponibilizar perante a Receita Federal um dinheiro do seu capital do giro, né? Ok? E o custo desse seguro é bastante atraente, é muito barato. A Receita Federal aceita normalmente esse seguro garantia. E nós estamos aptos, tá? A emitir essas apólices em tempo recorde, tá claro? Existe todo um procedimento operacional, tá? Já fizemos vários casos de admissão temporária, é uma questão de divulgação. A nossa equipe comercial divulga isso tanto para o agente de carga internacional que faz os processos de admissão temporária para o seu cliente, tanto para também o importador que necessita desse procedimento. Ok? Vamos lá. Eu estou sendo bem rápido, tá? Para que o tempo seja suficiente para depois... 5 minutos, Renato. Dá para ti? Só tem mais 2. Oh, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Este seguro é muito interessante. Vamos pegar o famoso exemplo da mercadoria que ficou presa no Canal Vermelho, tá? Por um motivo de guia de classificar. A Adriane falou em certo momento aí que 90% hoje das mercadorias hoje são todas canal verde, etc, etc. Mas pode acontecer uma situação do nosso querido despachante errar na guia de classificação, etc, etc. O que vai acontecer com essa mercadoria? Vai ficar presa lá e a Receita Federal vai discutir esse processo juntamente ao importador, tá? A Receita Federal soltou uma instrução normativa que o número dela aí, eu coloquei 1864, em 27 de dezembro de 2018, que permite, no seu artigo, eu estou com ele aqui, vamos lá, é o artigo 22 dessa instrução normativa, permite que a mercadoria pode ser liberada automaticamente, e a discussão será discutida depois, né? Mas ela pode liberar essa mercadoria mediante a apresentação de uma caução, tá? Que pode ser caução em dinheiro, que ninguém vai fazer, ou um bem da empresa, uma fiança bancária, ou seguro, garantia, nesse nome aí, seguro esse chamado determinação de valor aduaneiro, tá? Tem poucas seguradoras que estão atuando com esse tipo de seguro, elas são muito restritivas, elas não aceitam essa modalidade de seguro para canal cinza, perfeito? Mas é um seguro que é muito interessante que vocês tenham conhecimento da possibilidade da emissão desse seguro quando acontece esse problema de mercadoria que está lá com problema na Receita Federal, tá? Estamos à disposição para discutir com mais detalhes como é que funciona esse seguro, perfeito? Tá? Eu acho muito interessante, porque você, mediante uma apólice que não é muito cara, você consegue desembaraçar essa mercadoria, liberar essa mercadoria e continua a discussão posteriormente. Não vou entrar em detalhes técnicos, tá? Finalmente, eu coloquei aqui de propósito o seguro de crédito à exportação, tá? Em função da pandemia, é muito interessante isso, as empresas, eu tenho tido muita consulta, muito interesse que a nossa corretora Trade Valley faça um estudo de seguro de crédito, tanto o seguro de crédito que chamamos de interno, ou seguro de crédito exportação, quando o cliente é um exportador. Mas, falando rapidamente, o que cobre o seguro de crédito? Cobre a venda dos seus produtos ou serviços aos seus clientes, cobre a inadimplência da venda dos seus produtos,
tá? Seja no Brasil ou quando você exporta, a inadimplência oriunda dos seus clientes quando você vende a prazo, tá claro? Indo direto ao assunto da exportação, todos nós sabemos que 99% hoje o exportador vende com carta de crédito antecipado, à vista, etc, etc. Mas, em função da pandemia, muitas empresas estão preocupadas com o índice de solvência, a solvência financeira dos seus clientes, tá? Então, aqueles bons pagadores aqui no Brasil, eles estão preocupados, não sabem como é que vai ser o resultado financeiro, o balanço das empresas depois de todo mundo tomar vacina, retomada da economia. E a mesma coisa acontece com a exportação. Hoje, o exportador, ele fala, não quero estudo de seguro de crédito de exportação, porque o meu cliente lá fora já conheço há muito tempo, é um bom pagador, etc, etc. Mas, o que eu tenho feito muito estudo aí para os exportadores brasileiros? É a ampliação de novos mercados, onde as seguradoras de crédito à exportação que estão instaladas no Brasil conhecem a situação financeira de qualquer cliente em qualquer lugar do mundo. São seguradoras internacionais. Então, a gente tem estruturado, a corretora tem estruturado, tá, apólices para os exportadores brasileiros para novos mercados, onde ele vai se tornar mais competitivo porque ele vai conseguir vender a prazo e a seguradora vai amparar essas vendas desses clientes, a venda a prazo, caso haja inadimplência lá dos seus clientes. Tá claro? Tá? Então, eu quis falar de forma bem rápida sobre esse assunto. E, para terminar, foi abordado também o assunto transporte de cargas perigosas, né? Ou seja, o assunto do risco que pode acontecer tanto no transporte quanto no armazenamento. Nós somos uma corretora também especializada, já há muito tempo, no seguro de danos ambientais, tanto para o transporte de carga de produtos perigosos, tá? E também para o seguro de danos ambientais das empresas, tanto relativo à cobertura de poluição gradual e de poluição acidental, tá? O nosso seguro com as seguradoras com quem nós operamos atende 100% da lei ambiental em vigor, das suas exigências, tá? Além disso, nós trabalhamos com os demais seguros, tá? Da cadeia logística, que é o seguro de armazenamento, o seguro de frota e assim, de demais coberturas, tá? Então, de uma forma bem rápida, isso é o que queria falar, trabalhamos com outras modalidades de seguros, tal. E aqui fica o último slide, né? O meu e-mail, o meu telefone, para qualquer dúvida. Mas acredito que alguém, se tiver alguma dúvida sobre o tema, a gente vai colocar em discussão isso agora. Perfeito, Sérgio? Perfeito. Renato, muito obrigado aí pela tua participação. A Tradival é parceira do Grupo Porto Forte, precisamente por ser especializada, não é, em alguns seguros que poucos fazem, não é? E, portanto, daí nós privilegiarmos muito esta relação, porque alguns seguros que a Tradival disponibiliza sobretudo para os exportadores e importadores, são muito específicos, são muito diferenciados e encontra-se pouco no mercado. Portanto, qualquer dúvida que surja, nós estamos ao dispor. Nós, como já ultrapassamos o tempo que tínhamos reservado, nós tínhamos aqui algumas perguntas, mas nós vamos terminar no horário e vamos responder a essas perguntas por e-mail. Portanto, e qualquer outra pergunta que queiram fazer, por favor, têm aí os nossos contactos, o meu e-mail, podem enviar-nos indicando a quem é que a pergunta se destina, ok? E nós faremos o endossamento dessa pergunta e responderemos a todos aqueles que quiserem mais alguns esclarecimentos. Resta-me agradecer a participação, espero que tenha sido útil, que tenha sido enriquecedor, agradecer a participação da Moura, da Adriana, o Marcelo teve que sair antecipadamente, agradecer também a participação do Marcelo e agradecer ao Renato e ao professor Adilson por esta participação. Com certeza ver-nos-emos em breve num próximo webinar, sempre com o tema
da importação, exportação, comércio exterior, enfim, é um tema que o Grupo Porto Forte privilegia muito. Obrigado a todos, então, e até uma próxima.